Oi, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, revisar um pouquinho os triângulos, a parte algébrica, dentro dos monômios e dos polinômios, né? A parte algébrica, e depois transformar ela em expressão numérica, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa parte aí, tanto no triângulo quanto no quadrilátero. É muito fácil, uma coisa que vocês já conhecem, só que vamos revisar e vamos pôr tudo eles junto para nós poder aprender um pouco mais, ok? Seguimos no quadro aí. Bom, turma, então nós vamos falar um pouquinho de álgebra. Então, você cálculo com letras e também na geometria, que daí vamos trabalhar com o triângulo e o quadrilátero, tá? O que é o perímetro? O perímetro em si não deixa de ser uma álgebra, que a gente vai somar lado, mais lado, mais lado, né? Certo? Então, ele já se torna uma álgebra em si. Só que hoje nós vamos aplicar com x, y, que eu já li de letras, tá certo? Então, nós vamos ter um desenho e nós vamos ter que somar essas letras e depois substituir. Então, vamos trabalhar com álgebra, geometria, tanto quanto expressão numérica, quanto expressão algébrica, tá? Nós vamos transformar ela. Já vou olhar, mostrar para vocês ali. A área, a gente sabe que é lado vezes lado. Então, também não deixa de ser uma álgebra, tá? As fórmulas não deixam de ser álgebra. Depois a gente substitui e transforma ela em numérica, tá? E o ângulo é a soma dos ângulos, né? Se é um triângulo, eu vou somar 3 ângulos, tá certo? E esse valor tem que estar 180. Então, aqui já vai estar embutida a álgebra. Então, eu preciso do conhecimento um pouco de monômios e polinômios do que fazer, certo? Então, a gente vai olhar em cada uma, tanto no triângulo quanto no quadrilátero, ok? Já volto com outra explicaçãozinha. Então, vamos começar pelo triângulo, tá? Lembrando que quando nós temos um L, sempre no cantinho aqui vai ter 90 graus, aqui vai ter o outro ângulo, nós estamos falando de ângulo, tá? E aqui tem outro ângulo. Que esse aqui, a nossa hipotenusa, é o primeiro lado, então nós vamos ter os lados aqui. Então, com isso, eu consigo calcular tudo que eu pedi antes. Então, temos aqui os lados. Então, eu vou tentar montar para vocês verem. Ó, eu vou inventar aqui. Vamos pensar que esse lado seja 6x mais 10. Então, 6x mais 10. Esse outro lado aqui seja 3x. E esse outro lado, 4x. Já vamos pôr os ângulos também. Vamos chamar esse ângulo de x. Pode ser o que eu quiser, mas uma coisa, outra coisa. Vamos colocar aqui, que vale x e aqui vale 2x. Tá? Então, com esses dados aqui, olhando esses triângulos aqui, eu consigo calcular perímetro, eu consigo calcular a área e o ângulo, desde que eu saiba álgebra, tá? Então, vamos lá, vamos calcular o perímetro primeiro, então. Vamos botar só um P aqui. O perímetro, então, é lado mais lado mais lado. Olha como é fácil. Vou começar por esse lado maior. Lembrando que é lado mais lado mais lado. Então, perímetro é igual a 6x mais 10, mais 3x e mais 4x. Isso nós já estamos fazendo atividade 1, tá? Atividade 1 é assim. Vocês vão ter que calcular o perímetro, a área e vamos calcular perímetro, a área e o ângulo, tá? Bom, agora é só somar todo mundo. Qual é que é a regra do monômio? Só posso somar os termos semelhantes. Então, 6x com 3x com 4x, que aqui vai dar 10x. Ok? Ó, 6, 7, 8, 9. Ah, não, vai dar 10, 13. Deixa eu ver se eu coloquei certinho aqui. 4, 5, 6, 7, dá 13. 13x mais 10. Tá? Então, aqui eu calculei meu perímetro, tá com a expressão numérica. Esse é o meu perímetro. Agora, eu vou calcular esse, eu vou transformar. Vamos pensar que eu digo que o x é igual a 2. Mas o x por perímetro, tá? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar e vamos substituir. Vai ficar 13
vezes 2 mais 10. Aí eu vou achar o valor numérico do meu perímetro. 2 vezes 26, né? 13 vezes 2, 2 vezes 13 é 6, 2 vezes 2 é 2 vezes 1 é 2, 26 mais 10. Aí, agora é só somar esses dois valores. Perímetro é igual a 26 mais 10, 36. Prontinho. Calculei o meu perímetro, tá? Perímetro é a soma dos lados, certo? Agora, eu vou apagar aqui, porque eu quero a minha área deste valor, tá? Então, vamos calcular a área. Ó, tem em todas as atividades, que são só 3, vocês têm que calcular o perímetro, a área e o ângulo. Vou apagar agora aqui e nós vamos calcular a área, tá? Agora a área. A área do triângulo, que a gente aprendeu lá nos anos iniciais, é lado altura, vezes lado base, dividido por 2, tá? É a base vezes a altura dividido por 2. Por que a prof põe em lado? Porque a pessoa saber que é lado vezes lado, tá certo? Só que tem que dividir por 2. Por que tem que dividir por 2? Porque ele vem de um quadrilátero. Então, nós vamos calcular nossa área aqui, ó. Bem simples, tá? Nós vamos fazer o quê? Vou multiplicar, então, aqui vai ficar lado vezes lado dividido por 2. Meu lado, minha base é 4. X vezes 3x dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12x dividido por 2. Então, nós temos área igual a 6x. Prontinho, ó. Tá aqui a minha parte algébrica, tá? E agora eu vou transformar ele em parte numérica. Vamos pensar que o x é igual a 2, como a gente fez lá no perímetro, tá? Agora, no lugar desse x, vou colocar o 2. Então, vai ficar 6 vezes 2. Então, minha área é 12. Então, ó, essa é a minha parte numérica e essa é a minha parte algébrica. Primeiro, calcular a parte algébrica, depois a parte numérica, tá? Prontinho? Agora, nós vamos calcular, então, o nosso ângulo. Tá? O ângulo, ele diz que é para somar tudo que nós temos lá dentro. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Nosso ângulo é a soma deles. Ângulo A mais ângulo B mais ângulo C. Então, o ângulo é igual... Ah, tá. Isso tudo é igual a 180, né? Vou botar pro lado. Deixa eu apagar e vou organizar aqui de novo. Só vou botar o valor do ângulo do outro lado, tá? Ângulo A mais ângulo B mais ângulo C. Isso tudo igual a 180, porque é triângulo, tá? O triângulo, então, o ângulo do triângulo é igual a 180. Então, o valor do ângulo aqui, nós temos 90, mas vamos botar primeiro esse aqui que chama de A esse, tá? Então, x mais 2x mais 90, igual a 180. Transformei ela numa equação. Aqui eu vou encontrar o valor do x. Lá eu tive que dar o valor do x. No perímetro e na área eu dei o valor do x. Mas aqui nós vamos calcular o valor do x, tá? Então, vamos passar esse 90 para cá, menos 90. E nós vamos achar quanto que tem x aqui. Quantos x eu tenho? Eu tenho 3x, ó. 2 com mais 1, tenho 3x. É igual a 90, porque 180 tira 90 é 90. Para mim encontrar o valor, aqui 3x dá 90. Quanto que vale cada x? É só dividir. Então, cada x vale 30. Pronto, aqui eu calculei o valor do x. Ele era uma expressão algébrica, porque se torna uma equação, não deixa de ser uma expressão algébrica. E em cima disso, eu calculei o valor do x, tá? Quando eu armo ela aqui, ó, ela é uma expressão algébrica. Uma equação que vem de uma expressão algébrica, tá?
Prontinho, terminamos. É isso, você tem que fazer na atividade 1. Calcular a área, o perímetro, tá? E o ângulo, tá certo? Lembrando todos os dados. Prontinho, vamos pro quadrilátero. Assim como no triângulo, nós vamos fazer no quadrilátero, tá? Lembrar que esses cantinhos aqui são os ângulos, certo? Então, nós vamos colocar, aqui vai ser ângulo A, B, C e D. Eu já vou pôr uns valores, tá? E aqui não somos nossos lados. Então, eu também já vou pôr valores e daí nós vamos calcular, tá certo? Deixa eu só aumentar aqui. Então, aqui vai ser, vamos inventar, vamos pôr um valor aqui, eu vou pôr de caneta azul. 6x mais 5. Então, só que tem um detalhe, o quadrilátero, como esse caso aqui, ele tem lados paralelos, então esse lado é igual a esse. Então, aqui também tem o 6x mais 5. E aqui nós temos 5x nessa diagonal, então esse outro aqui nós também temos 5x. Só que aqui falta uma altura, então a altura, gente, tem que formar um L. Então, vou fazer uma linha bem retinha aqui, tá? Então, isso aqui é a altura, ó. Então, nós vamos chamar essa altura de 4. Agora, vamos pôr os ângulos. Aqui nós vamos colocar que tem 4x. Vou botar com outra cor o ângulo, tá? Deixa eu só apagar aqui. Vou pôr de verde. Vai ficar muito amontoado, né? 4x. Esse daqui eu tenho 60. Ah, e aqui também, como são quadriláteros, ângulos, esse ângulo é igual a este. Então, aqui é obrigado também a ser 4x. Então, vamos começar pelo perímetro. Todas elas, as duas aplicações da álgebra com a geometria é triângulo e quadrilátero, tá? Então, o perímetro é a soma dos lados. Isso não muda, não interessa qual é a figura. Perímetro é a soma dos lados. Então, vou ter que somar todos esses lados aqui. É lado mais lado, mais lado, mais lado, tá? Então, o perímetro vai ser 6x mais 5 mais 6x. Vou colocar os dois valores iguais primeiro. Depois mais 5x e mais 5x. Tem que colocar todos os ladinhos, vai ficar um monte de valores, ó. Então, primeiro, eu vou pôr de preto aqui para vocês poderem enxergar. Eu vou somar os x, tá? Então, aqui eu tenho 6, aqui tenho 6, aqui tenho 5, aqui tenho 5. Agora, eu vou somar. 6 mais 6 dá 12 e 5 mais 5 dá 10. Então, 10 com 12 dá 22x. Pronto. Agora, eu vou somar a parte numérica. Vou circular para vocês enxergar. Ó, a parte numérica, nós temos 5x, 5 e o outro 5. 5 mais 5, nós temos 10. Certo? Agora, vamos fazer essa parte aqui, é a nossa álgebra. Agora, vamos transformar em numérica. Eu vou dizer que o meu x, que eu tenho aqui para o perímetro, vale 2. E eu coloquei na atividade de vocês também valendo 2, tá? Então, eu vou trocar aquele x ali por 2. Então, ele vai virar numérica. Então, 22, não esquecendo, letra junto com o número é vezes. Mais 10. Então, o perímetro é 44 mais 10. Então, o perímetro aqui é igual a 54. Agora sim, achamos a nossa parte numérica e a nossa parte algébrica. É isso que vocês têm que fazer, tá? Oitavo ano. Nós temos que calcular as duas coisas. Vamos para a área. A área, turma, é lado vezes lado. Aqui é só lado vezes lado, porque não é metade do triângulo. O triângulo tem que dividir por 2. Aqui não, é só fazer lado base vezes a altura. Aqui eu vou botar só H, porque aqui não pode ser diagonal. Tem que ser a altura sempre, lado altura. Mas como não tem lado altura, eu vou botar um H, porque tem que ser altura. É base vezes altura a fórmula, tá? Na verdade, é base vezes altura, tá? Então, no triângulo também é base vezes altura, tá certo? Por isso que eu botei um B e um H antes. Ó, qual é o lado que eu vou pegar? Base, 6x mais 5, vou botar um parênteses porque tem dois números, vezes a altura nesse caso que é 4. E aí eu vou multiplicar, a gente aprendeu lá no monômio, no início lá, de multiplicar isso daqui. Então, minha área vai ser 4 vezes 6, 24x,
mais 4 vezes 5 é 20. Agora, tá aí, pronto a minha álgebra. Eu não posso juntar o 20 e o 24, porque o 24 é x e o 20 é normal. Ele não tem letra, então eu não posso somar. Só que agora eu vou substituir. Eu vou dizer que o meu x vale 2. Lembra que eu disse lá no perímetro que o x vale 2? Aqui também. Então, vamos calcular nossa parte numérica. A área é igual a 24 vezes 2 mais 20. A área é igual, aqui é 48. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 dá 4, mais 20. Então, a minha área aqui é 68. Pronto. Tá aí a nossa parte numérica. Tem que fazer isso. São 3 contas em cada desenho, tá? Cálculo da área, cálculo do perímetro e cálculo do ângulo. Área, a gente vai dar o valor do x, a gente vai calcular a álgebra e vai dar o valor do x, que é 2. Neste caso, tá? E depois eu calculo, então, a parte numérica e algébrica de cada uma. Vamos agora calcular o ângulo. Turma, eu esqueci de pôr ali, ó, vou pôr, ó, isso aqui é referente à atividade 2, tá? Eu mandei 2 atividades, a atividade do triângulo e a atividade do quadrilátero, tá? Agora eu vou calcular o ângulo. O ângulo é a soma deles, tem que dar 360. Então, ângulo A mais ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D tem que dar 360. Certo? Então, vamos montar primeiro essa equação. Eu vou pegar qualquer valor, eu vou pegar o x primeiro, tá? 4x mais 60 mais 4x mais 60. Eu podia ter juntado tudo isso antes, né? Então, x com x, esse 60 com esse 60 vão passar para cá. 60 mais 60 é 120, então passa para cá menos 120, porque é número, tá? E quantos x eu tenho? Eu tenho 8x é igual. Agora eu vou diminuir aqui, para mim saber por quanto que eu vou ter que dividir. Aqui deu 0, 6 tira 2 dá 4, 3 dá 2. Eu tenho 8x igual a 240, tá? Quanto que vale o meu ângulo? Quanto que vale cada x? Eu vou dividir isso aqui por 8. X é igual, 24 por 8 é 3. 0 por 8 é 0. Ok? Encontrei o valor do x. Agora, quanto que vale esse ângulo aqui? Aqui diz que vale 4x. 4 vezes 3. Cada pontinha vale 120, tá? Então, o ângulo A, eu vou colocar aqui, vamos dar o nome a esses aqui. Fica mais fácil. A, B, C e o D. Então, ó, o ângulo A é 4 vezes 30, que nós achamos 120. Ângulo B já tem ali, que é 60. O ângulo C eu não tenho, mas eu calculei porque ele é igual a A, ó, que é igual ao A, então é 120. E o D, o C é 60. O ângulo C é igual, vamos botar aqui, ó, que o ângulo B é igual ao C, que é igual a 60. E o ângulo D, que é igual ao A, que é igual a 120. Tá? Então, calculei cada um dos ângulos, ó. Os 4 ângulos estão calculadinhos ali. Prontinho? É isso, então, espero que vocês entendam, tá? Tem que calcular as 3 em cada desenho. Eu tenho que calcular a área, a parte numérica e a parte algébrica, calcular o perímetro, parte algébrica e parte algébrica e a numérica, e temos que calcular o valor da equação do ângulo, tá? Calcular primeiro a equação e depois calcular o valor do x. É isso, tá bom? Qualquer coisa, é só pedir.